Hi everyone and Olá a welcome to todos e bem-vindos à nossa sessão do HIV 2020 online, focada nas crianças que vivem com HIV. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que é muito cedo para alguns e muito tarde para outros. Meu nome é Simon Joanne e eu sou gerente de programa na rede global de pessoas que vivem com HIV. A nossa meta é melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. E este webinar é feito em colaboração com AIDS Funds, Coalition of Children Affected by HIV, a coalizão de crianças afetadas por HIV, Healthcare, é uma comunidade internacional de mulheres que vivem com HIV, ITPC, PATA e Y Plus Global. Nós estamos muito emocionadas, muito empolgadas com esta sessão. Temos 1.100 pessoas que vão estar conectadas e que também vão participar na mídia social. Esperamos que para o final da sessão tenhamos um grupo muito forte que vai defender os direitos das crianças no mundo todo. Então, antes de começar, temos que dar alguns anúncios. Todas as sessões do HIV 2020 online estão disponíveis em inglês, francês, português, russo e espanhol. Então, para selecionar o canal de áudio para o idioma de sua escolha, siga as instruções que estão na tela. Por favor, escolha o canal de áudio para o idioma de sua escolha, selecionando o ícone de interpretação e depois escolhendo o idioma. Você também pode silenciar o áudio original para ouvir apenas o intérprete. So just going to go through some participation guidelines. Também vamos dar algumas regras de participação, porque as sessões do HIV 2020 online oferecem um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 online opera com uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou quaisquer comportamentos indesejáveis que pudessem causar desconforto. Isso também abrange as sessões no Zoom e nas plataformas de mídia social do HIV 2020. E elas poderiam ser, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Esse tipo de comportamentos que pudessem causar desconforto a panelistas, palestrantes, tradutores ou participantes será proibido. As pessoas que participarem de tais ações durante qualquer sessão serão imediatamente retiradas da reunião sem aviso prévio. Just to inform you all that this Somente session para informar a todos vocês, esta sessão será gravada e também vamos colocar o vídeo do webinar no site da HIV 2020, da nossa conferência online e nos nossos canais de mídias sociais. Também estamos fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, na nossa página HIV 2020 online. Então, por favor, tenham cuidado quando revelarem os seus dados pessoais, como nome, idade, país, se vocês não se sentirem confortáveis fazendo isso durante a sessão, na hora de falar com os outros. Na parte de baixo da tela, vocês vão encontrar um ícone de perguntas e respostas. Por favor, usem essa sessão para fazer qualquer pergunta que tiverem e uma pessoa vai se encarregar de respondê-las durante a nossa sessão. Antes de começar, eu também gostaria de agradecer às nossas moderadoras, Maureen Morenga, da Fundação no Quênia, e também a Florence, da MSF, na África do Sul. Então, eu dou a palavra para a Maureen nesse momento. Muito obrigada, Saima. Muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje. Estamos falando sobre esse tema tão importante para todos nós, as crianças e o combate ao HIV. Temos a Declaração de Kigali, como vocês sabem, que surgiu de um protesto que aconteceu na ICASA de 2019, que foi realizada em Kigali. Durante essa declaração, ao longo dessa declaração, fizemos vários pedidos para a comunidade, mas agora vou dar os fatos. Quais são os dados atuais sobre o HIV infantil? 1,8 milhões de crianças entre 0 e 14 anos de idade vivem com HIV.
e as necessidades das mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando seus filhos requerem que existam serviços essenciais systems often que os ignore sistemas de saúde formais constantemente ignoram. out of a distressed mother. Não And the need podemos ter bebês saudáveis que nasçam de mães com problemas de saúde. Isso é muito importante. E estamos agora nessa nova era de cobertura de saúde universal. E é uma promessa para crianças com HIV que não é nada concreta, não tem sido concretizada. E não temos acesso aos postos de assistência infantil nem diagnósticos na infância precoce. Também precisamos de tratamentos urgentes para crianças com HIV. Muitas organizações dizem que o número é muito baixo, mas acreditamos que nenhuma vida é menos importante. Todas as vidas são super importantes para todos. Os índices de transmissão vertical estão em 12,7% no mundo todo e somente 54% das crianças entre 0 e 14 anos têm acesso a tratamento rápido. Então, acreditamos que esses números, na verdade, não são muito precisos. Como eu falei, somente 54% das crianças entre 0 e 14 anos têm acesso ao tratamento para interromper os sintomas graves da doença. Precisamos de ferramentas de diagnóstico que têm sido muito bem desenvolvidas em alguns países, mas para as crianças o índice de tratamento é muito baixo. Somente 52% das crianças que nasceram com exposição ao HIV têm acesso a um teste diagnóstico durante a infância. O teste poderia levar somente alguns minutos, mas para algumas crianças poderia levar anos ou meses, e isso é injusto, porque acreditamos que quando temos um tratamento que é feito a tempo, os resultados vão ser muito melhores. E somente dos que recebem os testes, somente 19% recebem seus resultados em 30 dias. As mulheres com HIV também estão em risco de ter tratamentos clínicos insatisfatórios e os sistemas não estão proporcionando nenhum tipo de recurso para lidar com o estigma, discriminação, longas horas de espera e a atitude negativa de muitos profissionais da saúde quando eles vão para os hospitais, especialmente quando são mulheres jovens. O estigma é o dobro normalmente. A minha amiga Mata, do Zimbábue, diz que lá muitas vezes eles não recebem tratamento nem consultas de acompanhamento e elas são intimidadas para, de fato, parar de receber o tratamento. As mulheres não estão recebendo o apoio necessário durante a lactância porque o apoio que elas precisam da comunidade muitas vezes não é adequado ou os profissionais da saúde têm uma atitude negativa. Então, como eu falei, precisamos de mais apoio das instalações hospitalárias, mas também do profissional de saúde e da comunidade. Temos muito pouco apoio financeiro da comunidade para mulheres que vivem com HIV. Então, com base nesses fatos, temos exigências na nossa declaração de Kigali. E alguns desses pedidos foram, por exemplo, que as mulheres grávidas ou que estão amamentando seus filhos e têm alto risco de infecção de HIV tenham acesso a PrEP e outras medidas de prevenção de alto impacto, bem como testes de HIV. Sabemos que as mulheres precisam ter acesso às instalações, mas durante a gravidez muitas vezes não temos nenhuma medida de prevenção, não temos testes. Nós sabemos que muitas mulheres são infectadas durante a gravidez ou durante a lactância. Então, isso precisa ser feito
para que possamos garantir que as mães estejam saudáveis e os bebês também. Todas as crianças que nasçam expostas ao HIV precisam ter um diagnóstico precoce. Isso é um grande desafio para vários países, porque quando falamos sobre ferramentas de prevenção, os recursos são distribuídos de forma diferente para os homens, como a circuncisão, por exemplo. Mas para as crianças que nascem com HIV, existe flexibilidade demais. Então, precisamos de um processo acelerado para que existam mais pontos de tratamento para crianças em todos os países. Também temos questões relacionadas com a violência sexual e física que podemos enfrentar durante a gravidez e pedimos que os sistemas de saúde respondam a essas necessidades e acelerem a procuração de justiça para mulheres. As crianças com HIV precisam de regimes de tratamento poderosos que possam suprimir a carga do vírus. E estamos tentando implementar todas as medidas propostas pela UNAIDS com 90-90-90. E não estamos conseguindo implementar essas medidas para o tratamento. E as que são implementadas são muito poucas. Não temos supressão viral por causa do tipo de tratamento que as pessoas estão recebendo. Temos crianças que estão tomando medicamentos sensíveis ao calor, mas muitas vezes elas moram em casas onde não tem geladeira e a temperatura é muito alta, o qual prejudica a qualidade do tratamento e dessa forma não existe supressão viral. E outra exigência que nós temos é que as crianças precisam de teste, diagnóstico, prevenção e tratamento para as principais ameaças que elas enfrentam, como tuberculose pediátrica. Sabemos que para essa doença também temos muita falta de recursos. Em muitos países não existe nenhum tratamento para tuberculose infantil, então as crianças que têm tuberculose terminam morrendo. Precisamos de programas de HIV que garantam que as crianças que têm HIV tenham intervenções adequadas e um tratamento adequado. Se vocês perguntam para os países que programas eles têm para as crianças, eles sempre falam sobre o PMTCT. Mas isso significa que somente poucas crianças estão tendo acesso ao tratamento, enquanto as que estão em casa não. E está deixando para trás também muitas crianças que já são maiores de 18 meses. 95, 95, 95 targets for 2020. Então, temos metas 95, 95, 95, como nós chamamos, para o ano de 2020, no nível nacional, subnacional e local, para poder monitorar o progresso e os obstáculos. E precisamos desagregar esses dados, porque muitos países têm uma faixa etária de 0 a 15 anos, mas em vários países é somente de 0 a 5 anos. Então, os sistemas são diferentes quando temos essas faixas etárias diferenciadas. E todos os dados pediátricos muitas vezes são apresentados como se fosse somente uma faixa etária. Também temos financiadores como o PEPFAR, que precisa aumentar o seu apoio e oferecer tratamento pediátrico duradouro como condição para a COP 2020. E sabemos que nos países estão tentando fazer isso, mas também existe certa hesitação com respeito à procura de recursos no país. Também pedimos ao Fundo Global que ajude os países a usar o ciclo de 2020 a 2022 para aumentar a quantidade de postos de atendimento e oferecer tratamento adequado para crianças e para os pediatras também. Aqui, esse é o momento em que os países estão fazendo seus pedidos para o Fundo Global e ainda não está planejado o financiamento, então esta é uma oportunidade para incidência e inclusão. Também sabemos que precisamos proporcionar medicamentos acessíveis para as crianças
E queremos ter planos de pesquisa e desenvolvimento para melhorar o tratamento infantil e as formulações dos medicamentos. Quando se trata de medicamentos para adultos, a formulação o processo de formulação e de melhoria tem sido muito rápido, mas para as crianças o processo é muito lento e, na verdade, os números que nós temos não são aceitáveis. Precisamos ter mais estabilidade. E os governos precisam oferecer mais financiamento para combater o HIV pediátrico e também para cobrir emergências e para que os programas não estejam somente utilizando a justificação de que não temos financiamento suficiente. Quando analisamos tudo o que os países contribuem para combater o HIV em comparação com outras doenças pediátricas que nós conhecemos, sabemos por que essa exigência é tão importante assim. Então, esses são os fatos básicos sobre HIV nas crianças e todas as exigências que foram feitas na Declaração de Kigali, tanto para os governos como para os membros da comunidade. Então, além disso, sempre é bom saber o que está acontecendo nos nossos países, qual é o panorama geral, quais são os maiores problemas que afetam as crianças, que vão além da Declaração de Kigali e as metas internacionais que foram estabelecidas para combater o HIV infantil. Então, para isso, vamos dar a palavra à Ana Sango da White Class Global, que está aqui conosco, e ela vai dar para a gente uma apresentação breve. Ana, voltamos para você. Hello everyone, thank you so much, Maureen. Olá a todos, muito obrigada, Maureen. Okay. Hi everyone, thank you so much. Olá a todos, muito obrigada, Maureen, pela maravilhosa apresentação. E foi sobre o trabalho que precisa ser feito no mundo todo para aumentar os pontos de atendimento. Falamos sobre essa situação dos pontos de atendimento no mundo. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Ana Sango e eu trabalho atualmente com a rede global de pessoas jovens vivendo com HIV no Zimbábue e também formo parte do White Plus Network, pessoas que vivem com HIV. Esse tipo de diagnóstico é muito importante desde o começo da infância, principalmente para mim como mulher jovem e como mãe jovem. Precisamos saber quais são as questões relacionadas com o tratamento e saber como identificar de forma precoce o tratamento. Temos também, eu tenho 2 filhos que também tiveram esse tipo de testes de diagnóstico precoce no Zimbábue. E eu sei exatamente como é a sensação de ansiedade que sentimos nesse tipo de situações. E durante esse processo, eu também penso no que outras mulheres da minha idade estão enfrentando se a situação não for resolvida ou se não existem iniciativas ou protestos para poder resolver esse problema e para saber que as crianças que tenham HIV receberão o tratamento o mais rápido possível. 56% é o número de crianças expostas ao HIV que recebem testes antes dos 2 meses de idade. E, ao mesmo tempo, também é desapontador saber disso, porque estamos deixando muitas crianças para trás, porque temos muitas mães com HIV que estão lá fora e cujas crianças estão expostas ao vírus, mas o trabalho não está sendo feito para proteger essas crianças. E quase 71% dessas crianças estão recebendo tratamento.
Então, parece que é um número alto, mas ao mesmo tempo isso deixa muitas pessoas para trás. Precisamos continuar fazendo mais e ainda existem muitas crianças e bebês que não estão identificados como pacientes com HIV e que precisam receber o tratamento tão rápido quanto possível. E não queremos isso para os nossos bebês. Queremos que eles estejam saudáveis, que saibam que os seus filhos já receberam testes e que vão receber o tratamento necessário. So what is currently happening right now is that Então, o que está acontecendo nesse momento? As máquinas de ponto de atendimento estão disponíveis no Zimbábue, mas não existe uma disponibilidade muito grande. Às vezes, as máquinas estão em lugares inacessíveis ou as mães não têm um acesso fácil. Se está inacessível ou se o acesso não é fácil para as mães, vai se tornar um grande desafio para as mães jovens realmente diagnosticar e proporcionar o tratamento necessário para os seus filhos, os seus bebês. Precisamos dessas máquinas de pontos de atendimento que são essenciais para as novas famílias. E, inclusive, quando existem esses pontos de atendimento, a informação é limitada. E existe muito estigma, muito medo relacionado com o teste para os bebês. Primeiro, existe um estigma interno que a mãe está enfrentando e também um estigma externo que elas sofrem, porque as mães têm medo de que as outras pessoas saibam que os seus filhos vivem com HIV, por exemplo. Então, pelo medo de que isso seja um fato na comunidade, as mães preferem não testar os filhos e não diagnosticar os filhos, mas queremos que os filhos que estejam expostos recebam o tratamento o mais rápido possível. Existem muitas mulheres que são vítimas de abuso, de violência, que foram excluídas da sua família, da sua comunidade, simplesmente porque elas foram fazer um teste para as suas crianças, simplesmente porque foram expostos ao vírus. Então, eu acho que, como comunidade, precisamos trabalhar para resolver esse problema do estigma. Podemos pensar que não é um problema grave, mas para as mães jovens, e especificamente nesse caso, este é um grande desafio que precisa ser superado e precisamos trabalhar incansavelmente para resolver esse problema, proporcionando informação adequada, conscientização e as ferramentas necessárias para que elas possam ser proativas e procurar os postos de atendimento que elas precisam e para que os postos de saúde também recebam os seus filhos. Também temos vários modelos de financiamento para garantir que a infraestrutura exista e para que o serviço esteja disponível. O que eu estou querendo dizer é que aqui no Zimbábue temos desafios financeiros, mas quando não existe uma estrutura sólida, temos talvez outras iniciativas que possam ajudar nessa missão. O acesso se torna um desafio ainda maior para quem precisa receber esses serviços. Então, é importante implementar a infraestrutura necessária para que as autoridades também garantam que está aí e garantir que todos os equipamentos de tecnologias e computadores estejam disponíveis para que possamos atingir o nosso objetivo. Então, existe um grande progresso que já foi feito até agora e também precisamos trabalhar nos pontos de atendimento. Precisamos fazer com que todos os acordos e as diretrizes nos nossos países estejam sendo respeitados e que
tudo que está no papel seja concretizado na realidade. Então, sabemos que esse tipo de máquinas podem ser de grande ajuda e também podemos dar um melhor acompanhamento às crianças que são expostas ao HIV. E também precisamos pressionar o governo para que eles cumpram com as diretrizes e que eles invistam no cumprimento delas para que nós possamos atingir os resultados que desejamos. Então, o que precisamos? Precisamos garantir que existam mais máquinas de pontos de tratamento dentro das instalações, dentro dos hospitais, das clínicas e que exista mais informação disponível sobre o diagnóstico de crianças. Sabemos que muitos pais e mães têm medo de levar os seus filhos ao hospital, mas precisamos trabalhar incansavelmente como uma rede, como grupos e como ativistas para poder atingir esse objetivo que é tão importante. Também precisamos assegurar que temos a informação necessária e que as pessoas entendam por que é importante receber esse serviço. Temos uma maravilhosa ferramenta que a GNP Plus conseguiu desenvolver para poder resolver os problemas relacionados com a distribuição dos serviços. E nós, como organizações comunitárias e como redes de pessoas que vivem com HIV, devemos exigir que essas diretrizes sejam cumpridas e que todas essas medidas relacionadas com pontos de tratamento sejam implementadas da melhor forma possível. Não temos tempo que perder, temos também posters incríveis e materiais de marketing que possam ser úteis dentro dos nossos hospitais, das clínicas e ser utilizados também pelos nossos parceiros para garantir que estamos oferecendo os serviços corretos dentro do prazo correto. Isso é muito importante. E queremos que essas medidas sejam adotadas por grupos, por redes de pessoas que vivem com HIV, porque as pessoas que vivem com HIV, os seus grupos e as suas redes são os que vão ter a maior influência na sua comunidade. Eles são os que têm mais contato com as mães da comunidade, então é muito importante que eles sejam líderes nessa iniciativa e nesse tipo de intervenções para que todas as pessoas possam entender e para que ninguém fique para trás. Também precisamos trabalhar para garantir que existe investimento nesse tipo de modelos para que as famílias estejam protegidas e possamos gerir melhor os resultados positivos e falar sobre qualquer outro assunto ou problema para o qual eles precisem de apoio. Também é importante saber que existe informação adequada para as mães nos centros de saúde. Também esse tipo de iniciativas precisam ter todos os recursos necessários, isso é muito importante para garantir o cumprimento dos objetivos. E também precisa aumentar a participação comunitária, especificamente para as mães e para os pais solteiros, porque ultimamente também, dentro desta situação no Covid, da pandemia, muitas mães faleceram e seus filhos agora serão cuidados pelos pais. Então, quando fazemos esse tipo de intervenções, muitas vezes focamos somente nas mães, mas se existe algum problema com a mãe e o pai não tem a informação, esse também é um problema. Normalmente, o cuidado das crianças não está tanto na mão dos pais, mas precisamos garantir que todos tenham as informações e que as crianças que estiveram expostas ao HIV estejam recebendo o tratamento necessário. Então, isso é muito importante e precisamos garantir que as comunidades marginalizadas sejam alcançadas, principalmente nas áreas rurais, porque a maior parte dos problemas
são centralizados. Muitas vezes temos localizações ou pontos onde as pessoas precisam pegar 2 ônibus para chegar na clínica, ou têm que andar muitos quilômetros para chegar, ou não têm acesso ao serviço no horário que foi programado para elas. Então, as comunidades marginalizadas ou em áreas remotas precisam receber assistência, mesmo que não estejam em um local estratégico. Precisamos colocar esses pontos de atendimento nos lugares estratégicos. Mas como mães, como pais e como profissionais de saúde e pessoas da comunidade, precisamos garantir que as crianças recebam um diagnóstico, uma detecção precoce e que recebam tratamento. Não queremos perder os nossos bebês, nem o tratamento, como tudo começa no sistema de apoio, as estruturas que estão implementadas para garantir que isso possa acontecer. Então, vamos continuar fazendo incidência para garantir que ninguém fique para trás e para que todas as crianças possam crescer e receber o seu tratamento adequadamente. Thank you very much, Ana, and thank you very Muito much. obrigada, Ana, e muito obrigada pelas suas recomendações. A seguir, temos a Jacqueline Lokini da WAFA, que são as mulheres lutando contra a AIDS no Quênia. Hi, good afternoon, everyone. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Maureen. Eu sou Jacqueline Okini, Mulheres que Lutam contra a AIDS no Quênia. Eu vou falar sobre as necessidades e os direitos das mulheres durante a gravidez e a lactância, e eu vou focar na situação no Quênia. Sabemos que temos mais de 36 milhões de pessoas vivendo com HIV e temos cerca de 2 milhões de pessoas que são crianças. Já foram feitas muitas coisas para atender as necessidades das crianças que vivem com HIV, mas ainda temos muito trabalho para fazer para atingir os nossos objetivos para 2018 e 2020. As mulheres que vivem com HIV têm o direito de amamentar os seus bebês. E apesar do progresso e das conquistas que tivemos com o índice de transmissão ou a prevenção de transmissão de mãe para filho, ainda acreditamos que existem muitos mitos na comunidade e crenças que realmente afetam a forma em que as mulheres que vivem com HIV podem prejudicar as suas crianças através da amamentação. Então, temos grandes benefícios da amamentação, tanto para a mulher como para os filhos que vivem com HIV, e acreditamos que todas as mulheres que vivem com HIV têm o direito a amamentar os seus filhos, porque existe uma necessidade tanto para ela como para o bebê. Existem muitos benefícios e alguns deles, de fato, são benefícios diretos para a criança, como apoio nutricional. Sabemos que todas as crianças precisam ser amamentadas pelo menos até os 18 meses de idade. E também ajuda a perda de peso das mulheres depois do parto. Também queremos que as mulheres amamentem os seus filhos para diminuir o risco de câncer de mama e câncer de ovários. Ainda precisamos de muita informação na comunidade, muita educação, muito treinamento para desmitificar o HIV e sua relação com a amamentação. Existe um índice maior de aquisição do HIV durante a gravidez.
E muitas vezes as mães vão à clínica e recebem um teste de HIV durante as suas consultas, mas depois não temos mais testes disponíveis. Entre o tempo das consultas pré-natais e o momento em que a mulher tem o seu parto, poderia acontecer uma infecção por HIV. Então, isso significa que todas as mulheres grávidas têm o direito a ter acesso ao tratamento para HIV, que inclui o diagnóstico, o teste, desde a primeira consulta pré-natal até o momento do parto. Precisamos de apoio para tratamento e amamentação por parte das famílias, dos profissionais da saúde e da sociedade em geral, para garantir que as mulheres recebam todo o tratamento que elas precisam. Temos problemas técnicos de áudio, a palestrante não tem áudio nesse momento. Quick turnaround time for results, care, Bom, também precisamos fazer diagnósticos e queremos que as crianças também possam ir aos seus laboratórios e receber o tratamento adequado. Não temos áudio nesse momento, parece que perdemos o áudio da Jackie. Então eu vou continuar com a apresentação enquanto esperamos ela voltar. Rights and needs of pregnant and lactating Então, women. aqui na tela temos um slide sobre os direitos e as necessidades das mulheres grávidas e que estão amamentando. Alguns dos direitos e necessidades são acesso aos serviços adequados, ao tipo de apoio adequado que pode ajudar as mulheres a se protegerem da transmissão por HIV antes e durante a gravidez. Como eu mencionei, as mulheres somente recebem esse teste, esse diagnóstico, quando elas vão na clínica. E durante a gravidez, inclusive, as que sentem que estão em uma situação de risco não têm acesso à prevenção ao HIV, mas sabemos que para ter crianças saudáveis precisamos cuidar das mães, que os testes para HIV deveriam formar parte do tratamento que as mulheres grávidas recebem antes, durante e depois da gravidez. Então, é um serviço contínuo que deveria estar disponível durante todo esse tempo. Também precisamos de apoio das famílias, comunidades, profissionais de saúde e sociedade para as mulheres que vivem com HIV. As mulheres precisam receber o tratamento, talvez aconselhamento, programas nutricionais também durante a amamentação, isso é muito importante, e durante todo o processo de tratamento. E, finalmente, também temos o acesso à detecção precoce e a velocidade do tratamento e da mudança dos resultados. Então, parece que a Jaque já voltou e ela poderia continuar com o próximo slide, não é assim? Muito obrigada, Maureen, desculpem por esse problema técnico. Agora, quanto aos desafios atuais para as mulheres que amamentam e estão grávidas no Quênia, temos uma falta de nevirapina que existe há muito tempo. Esse é um grande problema, porque as mulheres não podem tratar os seus filhos quando existem infecções por HIV. Também existe uma falta de acesso aos pontos de atendimento para diagnóstico, detecção precoce das crianças. Temos também a COVID-19, que é um grande desafio para as mulheres grávidas
que estão amamentando seus filhos ou que estão amamentando seus filhos. Também existe uma crise econômica e falta de alimentos como resultado da Covid-19, porque muitas pessoas perderam seu trabalho e não podem ajudar a sua família nem alimentá-los. Isso significa que existe um abismo quando se trata desse tipo de tratamentos, porque é muito importante verificar que o tratamento seja feito sem acesso ao alimento. Também temos problemas relacionados com o isolamento e os centros de quarentena no Quênia, e a maioria das pessoas que vivem com HIV foram transferidas para outras clínicas, mas essa transição não foi feita da forma correta e temos muitos desafios na comunidade, onde as pessoas, principalmente as mulheres que vivem com HIV, não sabem onde ver não sabem onde ir por causa do tratamento. Elas não sabem em que clínicas ou instalações hospitalares elas podem receber o tratamento que estavam recebendo antes da Covid-19. E devido à Covid-19, também existe muita violência sexual e baseada em gênero, que fez com que muitas mulheres adolescentes engravidassem, e isso é um grande desafio para nós, para proporcionar os serviços necessários. A Maureen também falou que é um desafio para as mulheres jovens receber tratamento. Existe muito estigma, existe muito preconceito dentro das clínicas e, portanto, isso se torna um desafio enorme. Como mulheres lutando contra a AIDS no Quênia, já tivemos várias intervenções que focalizam nas mulheres e os seus bebês, especificamente as mulheres que vivem com HIV, e estas são duas das nossas ações que eu gostaria de destacar. Uma delas se chama Iniciativa INUCA, que é para melhorar o acesso ao atendimento pediátrico do HIV através de um modelo de intervenção comunitário. Então, a nossa rede, o OFAC, tem sido apoiada pelo AIDS Funds desde 2019 para realizar identificação de casos de crianças que vivem com HIV no Homabay County, que é um condado no Quênia, uma região que tem uma prevalência alta de HIV. Então, o que nós fazemos na iniciativa INUCA é trabalhar com todos esses conselhos para poder trabalhar com as crianças na comunidade, porque existem crianças que ainda não foram atingidas. Nas comunidades no Quênia temos mulheres que têm bebês que não vão a consultas médicas, elas têm parto em casa, com a ajuda de parteiras em casa. Isso significa que as mulheres têm filhos sem saber qual é o seu próprio status e sem saber qual é o status dos seus filhos. Então, as crianças ficam em casa e não recebem nenhum teste, nem tratamento. E é isso que a iniciativa INUCA faz. Nós procuramos essas crianças através de uma abordagem comunitária e através de voluntários para que eles possam participar no tratamento. E também existem várias intervenções, incluindo um empoderamento econômico para que todas tenham acesso ao tratamento e à supressão viral seja possível para essas crianças. Como resultado desse trabalho na iniciativa INUCA, percebemos que existem muitas falhas, muitos abismos dentro da comunidade. E isso significa que ainda precisamos fazer muito para criar parcerias entre organizações de sociedade civil e com o nosso governo nacional e regional para aumentar o apoio na identificação dessas crianças que vivem com HIV. Desde 2019, desde a metade de 2019, conseguimos identificar 572 crianças que não estão recebendo tratamento. Temos apoio nas instalações, nas clínicas e garantimos a sua retenção para o tratamento. Também
identificamos 624 mulheres que estão recebendo tratamento e prevenção da infecção de mães a filhos, e também estamos apoiando elas nesse novo tratamento de terapia antirretroviral. Tivemos uma morte de uma criança relacionada com as medidas de isolamento impostas pelo Covid-19, que, como eu mencionei, é um grande desafio que cria uma barreira e um obstáculo para os serviços de HIV. Nesse caso específico, uma criança estava doente, foi enviada ao hospital e tínhamos policiais que estavam verificando a temperatura corporal das pessoas e a temperatura dessa criança estava alta e não deixaram que eles atravessassem para chegar à clínica. Então, eles passaram 1 hora nesse obstáculo, nessa barreira, e a criança morreu antes de chegar ao hospital. Então, precisamos investir para aumentar as intervenções comunitárias, como a iniciativa Inuca, para que todas as pessoas no governo e os nossos parceiros que pensam da mesma forma possam apoiar essas iniciativas que focam na segurança e na saúde das pessoas e das crianças que vivem com HIV. Também precisamos garantir que existam resultados diagnósticos feitos a tempo, precisamos garantir que todas as clínicas tenham a tecnologia necessária para que as crianças possam ser tratadas a tempo e que os resultados sejam recebidos no momento correto. Temos muitos casos onde os pais estão esperando o resultado para chegar ao laboratório, mas eles precisam esperar mais de 1 mês, às vezes, para receber essa informação, e durante esse período existe uma maior ansiedade. Em algumas clínicas, os pais precisam ligar, mas muitas vezes as pessoas na clínica dizem que eles não podem ligar, e se eles não recebem uma ligação, eles precisam supor imediatamente que o resultado foi negativo, e se eles recebem uma ligação, então o resultado foi positivo. E isso interrompe também o fornecimento dos serviços relacionados com HIV para os filhos dessas famílias. Uma das recomendações que temos é ter profissionais de saúde que nos apoiem em termos de educação e informação para que eles tenham as habilidades corretas necessárias para atender as crianças que vivem com HIV. Outra intervenção que gostaríamos de mencionar foi a relacionada com direitos sexuais e reprodutivos das mulheres vivendo com HIV no Quênia, uma iniciativa em 2017 apoiada pela UNAIDS, e trabalhamos com a lista de verificação da OMS para direitos sexuais e reprodutivos. Tivemos esse documento em Nairobi e nós implementamos as medidas em 6 regiões diferentes. Trabalhamos com mulheres que têm HIV para saber quais são os serviços que elas precisam, tanto na comunidade quanto nas clínicas, em termos de saúde sexual e reprodutiva. Temos muitas mulheres que agora estão agindo como ativistas de direitos sexuais e reprodutivos nas suas regiões, e queremos que isso também seja implementado em outras regiões do nosso país. Como resultado disso, também estabelecemos grupos de apoio social para mulheres que vivem com HIV, porque ao longo do nosso trabalho na comunidade, chegamos à conclusão de que os grupos de apoio psicossocial não existem para as mulheres vivendo com HIV, e elas têm muitos problemas que precisam ser resolvidos, elas têm uma grande carga na família e na sociedade. Têm a responsabilidade de cuidar delas mesmas, dos seus filhos, e também precisam tomar
os medicamentos para o tratamento adequado. Então, essas mulheres precisam de uma plataforma para se unir e falar sobre os desafios que elas enfrentam como mulheres vivendo com HIV, e também precisamos garantir que elas possam se apoiar umas às outras durante o seu processo com HIV. Então, essa iniciativa já foi estabelecida, mas ainda não temos o apoio necessário, o apoio suficiente para isso. A nossa recomendação sobre isso, nós gostaríamos de pedir aos parceiros que apoiem esse tipo de iniciativas que envolvem diretamente as mulheres ou trabalham diretamente com as mulheres que vivem com HIV. Esse tipo de projetos deveriam ser implementados para que todas as mulheres possam ter acesso a ele. E tivemos um grande sucesso que podemos enfatizar aqui, que foi a inclusão dos direitos sexuais e reprodutivos como foco principal na estratégia do enquadramento da AIDS do Quênia, que acaba de ser desenvolvida no nosso país. Então, temos uma grande conquista e precisa ser imitado em outros países no mundo todo. E os profissionais de saúde ainda precisam receber muito apoio sobre o fornecimento de serviços relacionados com HIV nas clínicas. Sabemos que existe muito estigma, muita discriminação nas clínicas, e como a Maureen falou antes, algumas das nossas crianças param de receber o tratamento não porque eles querem, mas porque eles literalmente foram expulsos do tratamento. O ambiente das clínicas não conduz à adesão, então eles preferem parar com o tratamento, e por causa desses desafios já perdemos muitas vidas jovens por causa da falta de tratamento. E a mesma coisa acontece com as mulheres e com as mulheres que têm uma idade mais avançada. Muitas vezes as clínicas não dão o serviço por causa dos preconceitos e a discriminação. Se você chega lá e você tem HIV, você precisa receber tratamento, e eles perguntam quantos filhos você tem. E em vez de simplesmente falar com você, dando orientação e dando aconselhamento sobre como tomar os medicamentos, você enfrenta um grande preconceito e discriminação nas clínicas. E isso tem interferido muito com o serviço. Então, precisamos fazer muitas outras coisas para aumentar a demanda por serviços nas clínicas. Mas para aumentar a demanda, também precisamos garantir que as clínicas estejam prontas para receber as mulheres e as crianças vivendo com HIV, para que o serviço seja de boa qualidade. Muito obrigada. Thank you very much, Jackie, for Muito obrigada, Jackie, pela sua maravilhosa apresentação. Se os participantes tiverem perguntas, por favor, escrevam elas ali no ícone de perguntas e respostas, que é a nossa plataforma. Agora, a nossa próxima palestrante é a Shailene Donald, da AIDS Foundation da África do Sul. Bem-vinda, Shailene. Olá, obrigada. O meu nome é Shailene Donald. Eu trabalho na Fundação da AIDS da África do Sul, nas comunidades, resolvendo problemas que não podem ser resolvidos nas clínicas, mas trabalhando com a regeneração da AIDS. A África do Sul atualmente tem 77, 60 e 66% em comparação com as metas 90, 90, 90. Então, isso é surpreendente, porque não podemos mais ignorar a realidade das crianças e adolescentes que também vivem com HIV. Existe diagnóstico, mas não temos grandes sistemas para testes, e as crianças têm muito estigma. O estigma faz com que isso não seja possível. E tem muitas crianças e muitas mães que evitam fazer esse diagnóstico, mas como não falamos sobre sexo, ignoramos o risco das crianças. As mulheres sentem vergonha de ir às clínicas, e é por isso que não são feitas as detecções, e as crianças também não estão recebendo tratamento constante. E isso também faz com que os testes, os diagnósticos não sejam feitos. If they are disclosed to.
E, normalmente, as crianças também têm problemas com a adesão aos medicamentos. A falta de apoio psicossocial também faz com que seja difícil chegar à terceira meta de 90%, porque o tratamento pediátrico não é adequado e muitas vezes, durante 10 anos, tivemos problemas, mas agora com a situação de Covid-19, o problema é ainda mais grave. Próximo slide, por favor. A África do Sul está reconhecendo a necessidade para colaboração nas clínicas comunitárias e as clínicas também estão tentando trabalhar com as comunidades para criar equipes. Então, podemos encontrar crianças através de estratégias de testes e depois elas são orientadas a irem para a clínica e receberem o tratamento. Então, a comunidade está também relacionada com organizações da sociedade civil e recebem apoio a nível comunitário. Também temos questões relacionadas com saúde mental, nutrição, educação e maior apoio comunitário, porque o HIV não é somente um problema dentro das clínicas, são problemas estruturais na sociedade, na comunidade. Esse modelo colaborativo funciona, mas precisa de recursos. E por isso temos também muitas visões conservadoras que limitam a implementação. As clínicas precisam de serviços focados nos jovens e também precisam reconhecer que todas essas questões relacionadas com HIV vão nos permitir atingir o objetivo de 90-90-90 que foi estabelecido. As international activists for children and adolescents, como ativistas para crianças e adolescentes, precisamos fazer um melhor trabalho, porque precisamos reconhecer a realidade sexual que faz com que seja fundamental implementar testes nas comunidades afetadas. Precisamos de estratégias que, por exemplo, já funcionaram na África do Sul, mas que poderiam ser implementadas em outros lugares. Precisamos identificar os homens e as crianças. Dessa forma, também podemos aumentar o índice de positividade, mas precisamos confiar na confidencialidade. Isso é fundamental. Também oferecemos material da MTV Sugar, que também fazem com que os jovens procurem o seu próprio diagnóstico. E isso tem comprovado 31% da positividade. Mas esses jovens estão procurando diagnóstico porque eles acham que essa informação no MTV Sugar é relevante, é importante para eles. Também temos uso de clínicas móveis em algumas comunidades que fazem que muitas pessoas queiram levar os seus filhos ali porque não existe um estigma e não é a mesma pessoa que vai atender eles cada vez que eles vão na clínica móvel. Então, todas essas estratégias precisam de recursos e também precisamos de mais apoio para crianças e adolescentes desse tipo. Não podemos negar o impacto que teve a Covid-19 no nosso processo. Então, também aumentamos a adesão aos medicamentos e a entrega de pacotes de higiene. Também temos apoio mental, grupos de apoio. E também temos muitas pessoas que estão falecendo por Covid, mas esse tipo de estratégias que são utilizadas nesse momento não vão ajudar a resolver o problema para sempre. Precisamos de respostas integradas e para fazer isso precisamos de recursos e precisamos continuar defendendo essas crianças e as organizações da sociedade civil, as respostas lideradas pela comunidade, enquanto não formos uma prioridade, as crianças vão continuar morrendo e precisamos reiterar o nosso compromisso para lutar para a próxima geração. Muito obrigada. Muito obrigada, Charlene, e muito obrigada pelo reforço para garantir que as crianças não vão morrer
em condições em que elas não precisariam, em que isso não precisaria acontecer com elas. Temos aqui a Buki, que é a nossa próxima palestrante. Hello. Olá. Good afternoon, everyone. Okay, good afternoon, everyone. Olá, boa tarde. Meu nome é Olubukola Ainde, eu sou membro da comunidade Afrocab da Nigéria e eu vou falar sobre a provisão de serviços liderados pela comunidade para o HIV. Próximo slide, por favor. Como nós já ouvimos, houve uma declaração Kigali, precisamos acordar, porque muitas crianças positivas estão morrendo e sofrendo por causa de um mau acesso ao tratamento adequado de HIV. Okay, community-led service delivery. Vamos falar sobre a provisão de serviços liderada pela comunidade. Eu gostei muito desses pontos e da apresentação anterior sobre a declaração de Kigali. E também vamos falar um pouco sobre os resultados que esperamos desse tipo de intervenções para as crianças que vivem com HIV. Então, em cada um dos pontos, eu vou falar sobre quais são os desafios na Nigéria. Alguns desses são pontos muito importantes. Primeiro, temos a redução na transmissão vertical. Desculpem, temos problemas técnicos e não podemos ouvir a palestrante. Looks like we lost. Parece que perdemos aqui a Buki. A Buki estava fazendo uma apresentação sobre a importância de provisão, fornecimento de serviços para crianças. Estamos falando sobre a área pediátrica. Ela estava falando sobre os benefícios que esse tipo de tratamento tem, por exemplo, a redução na transmissão vertical. Também faz com que possamos ter um diagnóstico acessível, econômico, rápido. Falamos também sobre os pontos de atendimento, e esse tipo de diagnóstico é feito não necessariamente por uma pessoa que trabalha no laboratório, e, portanto, é fácil ter uma cobertura maior, inclusive nas áreas mais ricas. Também temos fornecimento de serviços liderado pela comunidade para aumentar os serviços de testes na adolescência. As comunidades têm também tratamento importante. E então parece que a Buki já voltou, então ela pode continuar com a apresentação. Buki? All right. I'm back. You're not very Buki. Yes. Não conseguimos te ouvir muito bem, Buki. Vocês estão me ouvindo agora? Proceed, Buki. Pode continuar, Buki.
So looks like we have lost Buki again. I Bom, think. parece que perdemos a Book de novo, mas bom, eu acho que existe algum problema com a qualidade da internet, não é assim? So, Continuamos tendo problemas técnicos e não é possível ouvir a palestrante. O que não conseguimos te escutar corretamente? Não estamos ouvindo você? hello. Olá? So looks like we've lost Buki, but in the interest Bom, of parece time, que perdemos a Book, mas para conseguir manter o nosso tempo, vocês estão me ouvindo agora? Buki, proceed. Parece que ela está aqui. Book, pode continuar? Is it me or? Okay, so Ok, Book. what Buki was trying to Então, o que a Book estava tentando apresentar era a importância de fornecimento de serviços liderados para a comunidade, para crianças que vivem com HIV e também algumas das estratégias para enfrentar os desafios que existem para o atendimento pediátrico de adolescentes na Nigéria. Muitas vezes temos diagnóstico atrasado, que também é um problema em outras regiões, não existe acompanhamento para mulheres que têm HIV, e muitas vezes não é necessariamente o problema das mulheres, mas também no tipo de tratamento que elas recebem nas clínicas. Não existe acompanhamento, existe muito preconceito e discriminação durante o tratamento nas clínicas, e sabemos que agora, com a situação da Covid-19, não existe um bom acesso aos serviços relacionados com HIV para crianças e adolescentes na Nigéria e em outros países do mundo. Também sabemos que a maioria dos nossos programas estão fazendo uma transição a fornecimento de serviços diferenciado e tem funcionado durante essa época de Covid, porque muitas pessoas que vivem com HIV também estão chegando a modelos comunitários, mas não temos um modelo muito sólido para a pediatria nesse sentido. Então, também precisamos de serviços para garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e adolescentes, mas muitos adolescentes não têm informação necessária, especialmente se eles nasceram com HIV, e muitas vezes eles não têm uma boa adesão ao tratamento porque eles nem sabem para que é o tratamento. Então, esses são o tipo de problemas que as pessoas estão enfrentando na Nigéria. Então, com isso, acho que podemos continuar com a próxima sessão. Muito obrigada. So our next session, we are going to see how. Na próxima sessão, vamos ver como é que o Covid-19 tem tido um impacto na resposta pediátrica para o HIV, e depois vamos ter um painel
e uma discussão sobre quais serão os próximos passos. Então, por favor, podem reproduzir o vídeo. Comunidades falam sobre Covid-19. Olá a todos, meu nome é Notolari, da organização chamada Zoe Like. Estamos na África do Sul e o maior desafio que as crianças que vivem com HIV enfrentam durante o Covid-19 é que muitos profissionais da saúde não têm tido acesso, as crianças não estão recebendo os medicamentos e isso pode ser um desafio maior. Então, criamos algumas ferramentas que vão poder ajudar aos médicos para explicar às crianças o que é o coronavírus. Por exemplo, nós demos um novo nome ao coronavírus, que é Rona Corona. E para mais informação sobre isso, por favor, visitem a nossa página no Facebook, Kids Alive SA. Nosso chamado de ação para o governo nesse momento é que eles continuem lutando para providenciar serviços aos pais e às crianças que precisam desse tratamento. E depois também precisamos apoiar a mensagem da Rona Corona para as crianças, para que ninguém fique para trás. Olá, o meu nome é Vivi Fola e eu sou a coordenadora nacional para as mulheres, na rede de mulheres que vivem com HIV na Indonésia. Na Indonésia temos um problema de tratamento durante esse ano. Mobilizamos a comunidade em vários níveis e temos iniciativas de incidência, iniciativas governamentais, com a mídia, falamos já com presidentes e a situação na Covid-19 piorou ainda mais a acessibilidade ao tratamento e também a parte econômica. Por exemplo, se uma mulher ficar grávida e precisar ter um parto, mas não tem acesso à clínica, ao hospital, o médico vai mandar elas para um hospital público e não existe cobertura de seguro. Então, esse é um grande problema para as mulheres que vivem com HIV e para as crianças também. A situação está pior agora porque não temos nenhum acesso ao tratamento, especialmente para as crianças, e algumas delas, não somente as crianças, mas também para as mulheres idosas e pessoas idosas vivendo com HIV na Indonésia, muitos deles também tiveram que passar por uma mudança de tratamento e não estão recebendo mais o mesmo tratamento que estavam acostumados, e alguns somente têm um tratamento diferente. E nós queremos que prestem atenção a esta situação. Precisamos que o governo preste uma atenção especial no nosso tratamento. E realmente precisamos fazer com que seja uma prioridade, porque nesta situação de Covid, todo o governo precisa tomar ação para responder ao Covid, mas estão esquecendo das pessoas que vivem com HIV, especialmente as mulheres e crianças que precisam de acesso ao tratamento, mas que estão em uma situação difícil por causa do isolamento, da quarentena, por causa dos problemas econômicos causados pela Covid-19 e também precisam de apoio para os seus lares. Então, existe uma grande necessidade de prestar atenção seriamente por parte do governo em todos os níveis. Muito obrigada. Olá, meu nome é Jacqueline O'Kearney
e eu trabalho com as mulheres lutando contra a AIDS no Quênia, que é um dos países que foram mais afetados pela Covid-19, e o nosso governo implementou algumas medidas para gerir a pandemia. Os nossos beneficiários também têm sido afetados de uma forma ou de outra, e alguns deles já perderam seu emprego, outros também já tiveram que fechar os seus negócios. A pobreza já forma parte das vidas dos pais de crianças que vivem com HIV, que não podem mais pagar o transporte público para que as crianças tenham acesso ao seu tratamento. E também não tem dinheiro para comprar alimentos para essas crianças que precisam tomar o medicamento. Como organização, nós gostaríamos de pedir ao nosso governo o apoio para os lares que mais precisam, para as famílias que mais precisam. São aquelas pessoas que vivem com HIV e as pessoas que precisam, que as pessoas que vivem em orfanatos, por exemplo, ou em instituições de crianças que não têm a quem recorrer. Governo do Quênia. Os nossos filhos estão tomando medicamentos antirretrovirais sem alimentos. Outros não têm acesso ao tratamento de antirretrovirais porque não podem ir às clínicas. Por favor, apoiem essas crianças para que elas possam ter vidas saudáveis. Muito obrigada. Muito obrigada, Shaima, pelo vídeo. Já sabemos que são muitos problemas que têm aparecido, inclusive os desafios para as crianças durante o Covid-19. Não temos mais acesso aos medicamentos que estão fora de estoque, existe uma necessidade de informação sobre acesso aos serviços durante o isolamento. E existem vários problemas relacionados com apoio nutricional para pessoas que perderam também a sua renda. Este é o final da primeira sessão, vamos passar para a próxima com a Florence Anam. Então, por favor, continuem escrevendo as suas perguntas na plataforma de perguntas e respostas. Muito obrigada. Muito obrigada a Maureen. E também muito obrigada às maravilhosas apresentadoras. A discussão realmente criou uma base para a segunda sessão que estamos começando agora. Então, eu gostaria de que as painelistas e os painelistas entrassem na segunda sessão e pudessem ligar a sua câmera para que nós possamos ver todos vocês. Na segunda sessão, vamos falar sobre o que podemos fazer com a situação atual. Durante a última hora, já ouvimos os fatos, as evidências científicas, a perspectiva comunitária e todo o trabalho que nós estamos fazendo na nossa sociedade. Também falamos sobre os desafios que são enfrentados. Falamos sobre desafios para as mulheres, especificamente, dentro do contexto da Covid também, na tentativa de garantir que não haja transmissão vertical de HIV e para que as crianças que vivem com HIV tenham acesso à detecção, tratamento e uma vida de boa qualidade. Então, se analisamos as tendências, vamos ver que os países estão focados em atingir as metas, por exemplo, 90, 90, 90 ou 95. Vamos fazer isso sem focar nas crianças. Sabemos que eles não vão conseguir sem abordar a questão das crianças. Então, esse é um chamado para todos nós, para que saibamos o que fazer diferente e como fazer com que todos estejam envolvidos para fazer isso, não só para atingir objetivos, mesmo que seja necessário, importante, mas porque precisamos fazer isso para as nossas crianças. E estou aqui com maravilhosas palestrantes. Temos a Wanda, temos a Maureen Muranga, da HealthCap, temos a Sasha Fortima, da GNP Plus, e a Catherine Conner, da Unicef. Então, eu gostaria de fazer minhas perguntas para cada painelista. Eles vão ter cerca de 5 minutos para responder. E, por favor, não esqueçam
de escrever as suas perguntas no chat e nós vamos respondê-las através da nossa equipe e os painelistas também vão responder. Então, eu também gostaria de falar para a equipe da ICW que estão fazendo um grande trabalho. Eu vou começar com você, Blessings Banda. Se analisamos as oportunidades que existem para os ativistas, a comunidade, as partes interessadas, todos os que estamos responsáveis por essa situação, para tentar mapear e criar uma trajetória a partir de agora para o final do ano, quais são os processos de países específicos que podemos analisar sobre como podemos criar uma mudança para as nossas crianças? Muito obrigado. Eu acho que foi uma discussão incrível, mas antes de seguir em frente, precisamos lembrar de que as crianças não sempre falam por si mesmas. Então, quando analisamos os processos de cada país, precisamos lembrar disso. Sempre lembrar que as crianças não falam por si mesmas. Precisamos de pessoas, estruturas e defensores das crianças que falem pelas crianças. Então, quando me dão a oportunidade de falar, eu sempre digo que precisa ser um trabalho coletivo. A incidência não deveria ser somente para uma pessoa. Então, vou falar sobre a vontade política e também vou falar sobre como essas grandes reuniões de países têm a ver com crianças. Estão priorizando as crianças. Estamos priorizando as crianças, estamos analisando os números que temos. Então, não sei, acho que tudo isso tem a ver com o fato de que as crianças nunca falam por elas mesmas. Sempre tem uma pessoa que as representa, sempre tem uma pessoa que cria programas para elas para que o fornecimento de serviços seja adequado. Isso é uma coisa que todo mundo precisa lembrar quando estamos falando sobre esse assunto. E também existem muitos programas que precisam ser defendidos. Por exemplo, as crianças que trabalham com as crianças que são filhas de profissionais do sexo e que têm tratamentos antirretrovirais. O que precisamos fazer para elas? Precisamos de programas de incidência que garantam que os grupos de trabalho técnico de cada país estejam funcionando e que as reuniões do Fundo Global e do Fundo PEP tenham que priorizar as crianças, sempre priorizar as crianças. Elas sempre precisam priorizar as crianças, porque se fazemos isso, eu tenho certeza de que vamos ir um passo à frente. E elas também precisam ser bem representadas. Quem está falando sobre as crianças? Quem está falando sobre as organizações que estão aí? Temos uma abordagem de baixo para cima. Os programas precisam começar na base. Então, se analisamos quem está representando as crianças, quem é a voz dessas crianças em todos os níveis, isso também vai nos ajudar a garantir que a partir de agora até o final do ano e no futuro tenhamos programas que sejam especificamente para o atendimento das necessidades das crianças e fornecimento dos serviços para elas. E também gostaria de falar sobre a abordagem multissectorial. Isso não só pertence aos profissionais da saúde, nem ao Ministério da Saúde, nem para os aconselhadores psicossociais nas comunidades, nos distritos. Não é assim. Precisamos garantir que exista uma abordagem mais abrangente. O Ministério da Educação, o Ministério do Bem-Estar Público, por exemplo, no Malawi temos um ministro do Bem-Estar Público e eles precisam participar dessa resposta, desse combate, porque se tudo depende do Ministério da Saúde, não vamos atingir nenhum objetivo. Temos muito trabalho que é feito em vários países, como Uganda, Quênia, Zâmbia, Malawi, mas se permitirmos que isso seja somente uma responsabilidade do Ministério de Saúde, não vamos chegar onde temos que chegar, não vamos ter a resposta esperada. Então, precisamos ter um apoio multissectorial. Todos os setores têm que trabalhar juntos e colaborar juntos. Eu gosto muito de muitas abordagens que temos aqui no Malawi.
em que todos os grupos de trabalho técnico que estão monitorando os programas de HIV das crianças incluem os setores que precisam ser considerados, como o programa de nutrição, por exemplo. Não podemos falar sobre HIV sem mencionar a questão dos alimentos. Então, tudo tem que estar incluído, tudo precisa estar conectado para servir melhor as crianças. Então, em conclusão, eu gostaria de dizer que essas 3 coisas básicas precisam melhorar: a incidência, a abordagem multissetorial e o nível de representação que temos. É isso que vai fazer com que a voz das crianças seja ouvida, e as crianças não sempre podem falar o que elas têm a dizer. Então, muito obrigada, é isso que eu acredito. Muito obrigada, Blessings, e é verdade que as crianças não falam por elas mesmas, então é a nossa responsabilidade coletiva fazer isso por elas. E eu também gostei do fato de que você concluiu sobre você falou que tudo precisa estar conectado para que exista um ponto de acesso aos serviços para as crianças e para garantir que o número de infecções seja reduzido e que o acesso ao tratamento para as crianças seja maior. E isso me leva à nossa próxima painelista. Sabemos muito bem que precisamos de recursos monetários que vão definir como os programas nacionais ou, até certo ponto, o mercado global também mude quanto ao equipamento que está disponível e ao equipamento de detecção que está disponível para as crianças. Então, Maureen, qual você acha que é uma oportunidade para que nós e para que os países, ou talvez os processos globais, regionais, como o Fundo Global, por exemplo, de reabastecimento do que está disponível em cada um dos países, a formulação de propostas, a criação dos programas, como é que nós fazemos que esses processos sejam realmente responsáveis pelas nossas crianças, realmente prestem conta sobre as nossas crianças? Como é que podemos fazer que isso aconteça? Bom, muito obrigada pela oportunidade. Somente para começar, para a maior parte dos que estamos aqui nessa ligação, nós acreditamos e sabemos que o Global Fund, o Fundo Global, é o maior financiador dos países na África subsaariana. Então, eu sei que muitos de nós também sabem que o Fundo Global continua sendo um líder também do financiamento para o combate ao HIV. Apesar de todas as conquistas na prevenção e tratamento do HIV, esses 2 programas não têm sido muito bem sucedidos quando falamos sobre fornecimento de serviços para crianças. E isso também já foi mencionado, isso também já foi piorado pela situação do Covid-19. Pessoas que normalmente teriam acesso aos serviços agora não têm mais esse acesso porque existe uma grande dificuldade para garantir o acesso com a pandemia de Covid-19. Então, por exemplo, vamos falar sobre PEPFAR. Como financiador, a PEPFAR gastou 165 milhões nas crianças em 2018 e eles gastaram 167 milhões de dólares em 2019 para esse mesmo setor, o que significa que, se estamos analisando as despesas, os planos operacionais são feitos cada ano. Em cada ano eles estão gastando mais de 100 milhões de dólares em crianças. Porém, a PEPFAR também está se recusando, ao mesmo tempo, a expandir a quantidade de pontos de atendimento para crianças, principalmente porque eles dizem que custam muito, porque a infraestrutura é muito cara, é mais cara do que sistemas convencionais que eles não querem mudar, então eles não estão apoiando realmente as crianças. E aí, onde as comunidades e a nossa incidência precisa começar.
Porque se você analisa a informação trimestral publicada pela PEPFA a cada 3 meses, você vai ver que eles não estão fazendo as coisas corretamente, não estão atingindo suas metas com as crianças. Precisamos que as pessoas nesse webinar, as pessoas que se importam com a incidência para crianças, formem parte desse processo. Vocês precisam ter contato com as equipes nos seus países para se envolver e participar na elaboração dos planos operacionais para cada país. Precisamos realmente formar parte dessa equipe. E também precisamos continuar participando nas reuniões trimestrais, porque aí é onde PEPFA informa sobre tudo o que eles fizeram nos últimos 3 meses quanto ao fornecimento de serviços, e é dessa forma que podemos identificar o que não foi bem feito quando se trata das crianças, como podemos fornecer melhores serviços e por que não temos melhores serviços se estão sendo investidos mais de 100 milhões de dólares nas crianças. E em relação ao Fundo Global, a representação da sociedade civil em vários espaços dentro do Global é muito importante. Precisamos garantir que os jovens, as mulheres, as pessoas que estão em todos os setores possam falar sobre as crianças e que também possam ter uma maior representação sempre que existe algum problema dentro dos sistemas CCM. A Marine estava falando antes que os países estão criando agora as suas solicitudes principais de financiamento para o Fundo Global, e este é o momento de analisar esses documentos e dizer, bom, está faltando aqui um impacto precoce do diagnóstico, um impacto do diagnóstico precoce. Ou, por exemplo, precisamos de melhores formulações para crianças e melhores adaptações das crianças ao sistema. Também, agora, quando falamos sobre PEPFA e Fundo Global, também existe uma oportunidade para os defensores sociais para que peçam recursos para monitoramento liderado pela comunidade, onde nós, como grupos comunitários, possam ir para as comunidades e visitar os lugares que fornecem serviço para as crianças. Você pode dizer, por exemplo, eu fui no ponto tal desse distrito e sabemos que não há pontos de atendimento, sabemos que não temos ferramentas e não tem ninguém que esteja apoiando as mulheres dentro dessas clínicas. Isso pode ser melhorado, pode existir investimento por parte da PEPFA ou do Global Fund. E depois, em relação aos governos nacionais, a melhor forma de participar no nível governamental nacional é se unir aos ministros e aos ministérios, os grupos que são feitos ali dentro. É ali onde são criadas as políticas e é ali onde são formados acordos sobre o medicamento que vai ser fornecido para as mulheres, por exemplo. Então, precisamos participar desses grupos, precisamos ter acesso aos processos do Ministério de Saúde para participar neles. Também precisamos garantir que o governo invista mais no HIV. Nesse momento, 90% dos nossos programas estão sendo financiados por doadores e muito pouco apoio vem do governo. E, normalmente, sempre temos uma pouca porcentagem. Então, precisamos de que o governo realmente trabalhe com as crianças, crie mais políticas para elas. E durante essa época de Covid-19, quando a Jackie estava falando, ela falou sobre uma mulher que não pôde chegar à clínica porque houve uma barreira e ela perdeu seu filho. Então, precisamos fazer com que o governo crie exceções para mulheres, para mães, para pessoas que vivem com HIV, para que elas possam ter acesso às clínicas em qualquer momento, porque sabemos que existe uma necessidade de que esse tipo de serviços sejam fornecidos. Mas para que possamos fazer isso, precisamos participar nos grupos de trabalho técnico que estão criando os objetivos e as propostas. Idealmente, eu acho que no futuro, como a Maureen falou no começo, como parceiros, aqui nesse slide, nós criamos a declaração de Kigali, que teve muitas assinaturas
lots of acceptance from communities. E houve uma grande aceitação da comunidade, mas depois desse momento não tivemos grandes melhorias nos resultados para as crianças, apesar de todas as declarações feitas pelo Fundo Global, a UNAIDS e outras organizações. Então, estamos pedindo para as pessoas nesse webinar que, primeiro, como precisamos de um melhor serviço de saúde para as crianças, precisamos que vocês assinem a carta que nós estamos compartilhando. No número 1 ali, precisamos de melhor acesso aos serviços de saúde para crianças e também estamos pedindo para vocês que essa não deveria ser a nossa última reunião, nosso último webinário. Precisamos de mais discussões e conversas sobre vários países e vários problemas. Então, estamos pedindo que vocês participem em outra conversa no dia 3 de setembro e, por favor, mandem um e-mail para mim, eu vou enviar mais detalhes sobre como se unir a nós para que nós possamos agir juntos no futuro. Obrigada. Obrigada, Maureen. Sim, eu espero que nós possamos entrar aqui nesse link para a declaração e a reunião. Então, dessa forma, vamos poder continuar trabalhando e manter o impulso e a motivação dessa reunião daqui para frente. Ok, a minha próxima pergunta é para a Sasha Golbina, da GNP+. Sasha, para todos os que não sabem quem você é, você poderia falar sobre o que você faz e sobre como poderíamos ajudar você dentro da plataforma para aumentar a influência para as crianças e o que podemos fazer para ajudar as crianças que vivem com HIV, como podemos fazer isso e com quem precisamos nos aliar para poder atingir esse objetivo. Sim, muito obrigada. Bom, o nosso plano de ação na nossa plataforma está completamente relacionado com o que já foi mencionado, porque esse é um dos mecanismos que nos ajudam a fazer com que todas as partes interessadas prestem contas. Então, não estamos só falando sobre grandes doadores. No slide aqui tem todos os envolvidos, e não somente grandes doadores, mas também tem empresas farmacêuticas. E estamos falando sobre todas as partes envolvidas, mas as companhias farmacêuticas também são um ator importante. A primeira vez que eu participei numa reunião como essa, eu estava surpreendida, porque todas as partes interessadas estavam reunidas, vocês podem responder perguntas, eu acho que precisamos realmente levar as plataformas a sério, precisamos lembrar que existem problemas emergenciais também, precisamos coletar informações para fazer o monitoramento, como já foi mencionado. Então, já testamos a plataforma funciona e os pais interessados realmente reagem ao que é feito nas plataformas. As empresas farmacêuticas, por exemplo, também reagiram e, surpreendentemente, houve resultados diferentes, então podemos usar as plataformas para isso. Então, também é uma forma de prestação de contas, porque todos deveriam fazer um relatório sobre o progresso que eles estão tendo para o seu compromisso, para atingir esse objetivo. Então, isso já foi mencionado nas reuniões da PEPFAR, mas também existe um plano de ação, então podemos fazer todas as perguntas que quisermos e falar sobre qualquer questão relacionada com essas reuniões. E também acredito que é uma muito boa oportunidade, quando eu estava ouvindo o que vocês tinham dizendo no webinar, para diagnóstico de crianças ou bebês, podemos criar estratégias conjuntamente com organizações da sociedade civil que estão trabalhando nesse mesmo plano de ação.
podemos tentar criar estratégias conjuntas relacionadas com isso. Basicamente, como estamos vendo nos painéis do Fundo Global, precisamos nos preparar, precisamos falar sobre a nossa estratégia entre as organizações e poderemos criar uma proposta, mas ao mesmo tempo também precisamos saber quem são os nossos aliados, os nossos parceiros principais. Então, estamos agora no começo de um plano de ação e eu acho que existem mais oportunidades dessa forma e mais oportunidades que podemos aproveitar. E o que as pessoas acreditam no nível nacional e regional é que é necessário falar com as suas organizações. As organizações que realmente estão envolvidas no seu plano de ação. Precisamos trabalhar de forma mais próxima, todos nós precisamos trabalhar com muito mais aproximação e trabalhar com os nossos aliados, porque se temos o apoio da UNAIDS, da UNICEF, vamos ter mais benefícios e as nossas estratégias também podem ser muito mais eficazes e muito melhor sucedidas do que são agora. E, finalmente, a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, o que eu senti durante essa reunião é que eu adoro as comunidades, porque temos organizações comunitárias, grandes ONGs também, e somente do lado da comunidade, somente tínhamos a representação da GNP+. Então, é uma questão de representação, não tínhamos outros representantes de organizações de mulheres, de jovens. Eu acho que para nós seria mais fácil e teríamos uma maior incidência nessa plataforma se não tivéssemos somente a GNP mais representando a comunidade, porque é muito difícil representar a todos. Então, eu acho que é só isso. Eu acho que é uma oportunidade prometedora. Não estamos aproveitando 100% como deveríamos e precisamos realmente usar as estratégias necessárias para ter uma maior influência. Ok, muito obrigada, Sasha. Para resumir, você falou sobre uma oportunidade que muitos de nós não sabíamos que existe e, como você falou também, precisamos ser representados se é necessário seguir adiante. Então, muitas vezes, uma pessoa não pode mudar muito a situação, então precisamos de uma maior representação e também precisamos usar essa plataforma de forma eficaz e estratégica para poder realmente impulsionar as nossas iniciativas para as crianças. E a última painelista é a Catherine Connor, da UNICEF. Então, Catherine, há muitas coisas que estão acontecendo agora, existem muitas oportunidades, temos oportunidades que já existiam e que também foram modificadas, provavelmente na UNICEF, mas também quando falamos sobre outras agências parceiras da ONU, gostaríamos de saber quais são as oportunidades que existem para que tenhamos uma maior influência nos assuntos relacionados com as crianças. Também estou pensando no plano atual da UNAIDS para atualizar a sua estratégia para a AIDS, quais são as estratégias que existem e como podemos garantir que as estratégias sejam implementadas. Ok, muito obrigada, Florence. Eu trabalho com a UNICEF, mas também trabalho numa fundação para a AIDS, que trabalha com crianças. Eu trabalho com eles há muitos anos e eu sou uma defensora das mães e eu me sinto muito encorajada por essa reunião e por esse webinário. Todos os painelistas anteriores falaram sobre a importância de tudo isso. Eu acho que podemos concordar que se o cuidado adulto fosse uma referência para a pediatria, então tudo seria terrível. E eu acho que tudo isso, toda a situação atual com a Covid é inaceitável. Eu gostaria de falar sobre os
passos que precisamos tomar. Precisamos identificar essas oportunidades e procurar um papel para nós mesmos, porque em muitas ferramentas, recursos, são consideradas técnicas, usamos esse termo técnico para a informação, mas hoje ouvimos todas as informações dos defensores, trabalhadores da comunidade e pessoas que trabalham nessa área, e tudo eles podem contribuir para a conversa. Vocês viram muitos modelos, como a última milha, por exemplo, para terminar com a transmissão vertical. Existe também um enquadramento da Unicef para fornecimento de serviços, temos outros serviços da UNAIDS, todos proporcionam muitas oportunidades para ações no nível nacional que podem ser tomadas. Mas como a Maureen falou e como a Ana falou, a declaração de Kigali é uma grande oportunidade para analisar o conteúdo e para usar os enquadramentos que já temos. Então, falei com outras pessoas sobre esse enquadramento e quase sempre falamos sobre o mapa do tesouro para os defensores, porque tudo, quando falamos desse tipo de iniciativas, não temos uma solução milagrosa para tudo. Precisamos de melhor fornecimento de serviço, melhores tecnologias, melhor financiamento. Então, não podemos somente pensar em uma solução. Precisamos falar sobre gravidez, amamentação, os primeiros anos de vida da criança, os anos escolares da criança. Existem muitas coisas que precisam ser abordadas, mas eu acho que tem 3 coisas que eu gostaria que as pessoas fizessem como parte desse processo. A primeira é pensar qual é o enquadramento e a ponte que existe entre a incidência técnica e a incidência comunitária, porque quando você analisa o enquadramento, sempre existem sugestões sobre fornecimento diferenciado, mas isso somente é possível porque a história da Ana, por exemplo, foi muito importante para mim. Como podemos usar a perspectiva das mães e incluir ela nas conversas? Como é que uma criança em idade escolar e a sua situação pode ser incluída na conversa? Os diagnósticos e a detecção precoce também é muito importante. Existe uma grande evidência na comunidade sobre como foi adotada essa tecnologia e como as crianças realmente se beneficiam. Então, temos uma grande quantidade de informações que é empírica, mas também é mais importante do que de informação técnica. Então, a segunda coisa também é que isso permite que tenha uma participação significativa com o Ministério da Saúde, temos soluções no nível nacional. Muitas pessoas aqui no webinar já trabalharam aqui há tanto tempo, trabalharam nessa iniciativa há tanto tempo, que recebemos muito documento, muitas ferramentas, mas se não temos ações, isso não é útil. Então, precisamos ter a oportunidade de que existam conversas sobre as ferramentas que existem. Isso permite dizer, bom, como é que isso importa no nosso país? Como é que isso tem uma relevância no que nós fazemos? Porque essas ferramentas não são uma abordagem útil para todos, para todos os tipos de problemas relacionados com o fornecimento de serviços. E, finalmente, eu acho que também temos pontos de entrada diferentes aos que os defensores usam. Tudo que nós ouvimos hoje tem a ver com as grandes reuniões. Vamos fazer com que o Fundo Global participe, a PEPFA participe. Então, eu acho que, como a Maureen falou, no trabalho com os grupos de trabalho técnico, tudo isso é contínuo. Temos as melhores práticas que estão mudando constantemente. Então, temos processos de consulta com a sociedade civil e incluem também processos de revisão para fazer mudanças, e isso faz com que os defensores tenham a oportunidade de criar um diálogo consistente, contínuo, que quase sempre somente está focado nos grandes momentos globais. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que isso também permite explorar novas parcerias. Então, temos os defensores por um lado, o governo por outro lado,
e muitas vezes existe inatividade. Muitas pessoas sabem que o processo de criação de políticas é lento, mas para trabalhar com a ONU, com a Unicef, eles têm um mandato de interação com o governo. Então vocês podem recorrer a eles e dizer, bom, como defensores precisamos que a ONU trabalhe com o governo, e isso cria uma dinâmica diferente. Então, eu acho que deveríamos revisar alguns dos enquadramentos e criar um mapa do tesouro para as coisas que realmente poderiam fazer uma diferença no seu país. E a última coisa é que a UNAIDS está criando um processo de estratégias e uma grande parte desse processo também foi desviado por causa desse Covid-19. Então, os defensores deveriam falar com seus representantes regionais e os representantes da UNAIDS regionais, porque existem grandes preocupações sobre as crianças e é possível que as crianças não sejam priorizadas nas estratégias. Então, eu acho que os defensores sociais deveriam falar com os seus parceiros nas Nações Unidas para poder aumentar a sua atividade nesse sentido. Ok, muito obrigada e peço desculpas por falar tanto pela Unicef. Se você não trabalha diretamente da Unicef, Catherine trabalha em outras organizações. Eu acho que isso tem a ver com o que a Sasha e a Maureen falaram. E com o Blessings também, porque é necessário ter um interesse da comunidade para participar desse tipo de espaços. Eu lembro em 2011, 2012, quando estávamos criando o plano sobre MTCT, as discussões eram simples, falávamos sobre as metas globais que existiam, mas trabalhamos como equipe para criar isso, queremos que os governos se comprometam com isso, e eles falaram que eles iam reduzir as infecções e levá-las a menos de 50%. Então, existia um impulso, existia uma certa emoção, uma certa empolgação das partes interessadas e dos governos. Então, eu acho que é provável que precisamos desmitificar todas essas questões que existiam, mas ao mesmo tempo também temos que aumentar o interesse e o apoio que as pessoas têm para a participação. Então, temos aqui 10 minutos restantes para a sessão, e eu gostaria de resumir dizendo algumas palavras, e depois eu vou pedir para a outra moderadora também dar o seu resumo e a sua conclusão. Eu acho que essa discussão foi empolgante, e se você ainda não se sente muito motivado ou motivada para trabalhar na sua organização, por favor, entrem na conversa no dia 3 de setembro, porque pode ser que vocês também sintam uma maior empolgação durante essa ligação, durante essa conversa. Precisamos trabalhar juntos, as crianças não vão falar por si mesmas, nós temos a obrigação de falar pelas crianças, de representá-las. Existem muitas oportunidades que ainda não exploramos, existem muitos espaços que não foram explorados, e temos conhecimento técnico de todas as organizações e equipes que pode ser unido e pode levar a gente aonde precisamos ir. Então, o problema das crianças no combate ao HIV é um problema fundamental, e precisamos tentar, pelo menos, obter os melhores resultados para eles, para que eles possam ter uma boa vida e desenvolver todo o seu potencial. Desculpem, agora eu vou permitir a Maureen que fale os últimos comentários, que faça os últimos comentários, e depois vamos falar qual é a última conclusão e quais serão os comentários de encerramento. Muito obrigada, Florence, obrigada a toda a equipe. Eu acho que esta foi uma conversa muito interessante, muito enriquecedora, e eu acredito que isso faz com que continuemos na nossa luta pelas crianças. Ainda existe muito trabalho que fazer, e eu acho que precisamos levar a sério o convite da Health Gap para participar na próxima conversa que eles vão ter. Já sabemos tudo o que vai acontecer e tudo o que precisamos para financiamento. Precisamos fazer todo esse trabalho para incluir as comunidades na resposta, no combate ao HIV, e temos muitas coisas que precisamos fazer para
garantir que os processos não tradicionais, como as pessoas que trabalham em casa e as pessoas que trabalham nas comunidades, não deixem os outros para trás. Precisamos pensar sobre como trabalhamos nas emergências, porque a Covid-19 proporciona esse cenário onde precisamos continuar trabalhando para determinar o que vai acontecer se temos uma emergência no futuro. Se as crianças que tenham algum tipo de apoio durante as emergências. Eu acho que é uma grande plataforma de aprendizado e eu sei que não é o final desse tipo de diálogos. Esperamos ter mais de 130 participantes nos diálogos futuros e esperamos que existam ainda mais pessoas no nível nacional também, que identifiquem as oportunidades existentes para o trabalho em prol das crianças. Sabemos que a UNAIDS está criando propostas e precisamos manter sempre os interesses das crianças no primeiro lugar. Como delegação no nosso país, queremos convidar também as redes mundiais de comunidades afetadas para participarem e temos uma rede também global para MSM, profissionais do sexo, pessoas que vivem com HIV, adolescentes. Também, quando falamos sobre crianças, ficamos um pouco confusos porque não sabemos como abordar esse problema, mas como podemos fazer com que a incidência global também atue em prol das crianças em diversas regiões e também para que possamos fortalecer o trabalho e as iniciativas que temos junto com as organizações das Nações Unidas e junto com outras organizações de saúde mundiais que têm um foco nas crianças. Então, muito obrigada também aos organizadores por nos dar a oportunidade, nos dar o espaço de ter um webinário como este, uma discussão tão produtiva e enriquecedora. Então, agora eu vou dar a palavra a Saima para que ela possa encerrar a sessão. Muito obrigada. Então, vamos parar a gravação agora e vamos terminar a reunião. Tchau.